Saudações, prezados e prezadas estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 7, cujo título é Realidade ou Aparência. A gente vai continuar a leitura daquele livro que eu apresentei para vocês na semana passada, certo? A gente vai tratar aqui de um assunto que muitos de vocês com certeza conhecem, que é o mito da caverna. E aí vamos ver o que, filosoficamente, esse mito suscita para refletirmos. Então vamos começar. O mito da caverna. Podemos também fazer um paralelo entre a trajetória de Neo no interior da Matrix e um dos mais célebres escritos do filósofo Platão, discípulo de Sócrates. Essa passagem encontra-se na obra intitulada A República, e é conhecida como o mito da caverna. Vocês também vão ouvir falar de alegoria da caverna. Imaginemos uma caverna separada do mundo exterior por um muro baixo. Entre esse muro e o teto da caverna, há uma fresta por onde passa alguma luz externa, evitando que o interior fique na obscuridade completa. Desde o seu nascimento, geração após geração, os seres humanos estão acorrentados ali, sem poder mover a cabeça na direção da entrada, nem se locomover até ela, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior, nem a luz do sol. Estão quase no escuro. Dentro da caverna, perto do muro, um fogo ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam na fresta sejam projetadas como sombras na parede do fundo da caverna. Pensemos na caverna como se fosse uma sala de cinema e o fogo à luz do projetor de filmes. Bom, temos aqui a imagem dessa representação. Essas pessoas, então, são essas, né, que estão presas na caverna. Aí tem essa entrada aqui. Não vejo a necessidade de ter um fogo aqui, só a luz do sol já seria suficiente para a gente entender o espírito da coisa. Eles não conseguem ver outras coisas senão as sombras do que é projetado pela luz que vem da entrada da caverna, certo? É isso que o texto está se esforçando em verbalizar, em contar para a gente de maneira literária, que tem pessoas presas e que entra uma luz aqui e elas não conhecem outra coisa senão as sombras, elas estão presas na perna, no pescoço e são obrigadas a só viver a partir do conhecimento que elas têm das sombras. Dentro da caverna, aqui. Nessa fresta, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres, animais, cujas sombras são projetadas na parede da caverna. Nunca tendo visto o mundo exterior, os prisioneiros julgam que as sombras das pessoas, das coisas transportadas e os sons das falas são as próprias... E o som das falas das pessoas são as próprias coisas externas, ou seja, eles veem coisas sendo projetadas e ouvem sons também. Os sons que eles ouvem, eles imaginam que são das sombras que estão sendo projetadas, e não que tem um objeto que causa sombra e produz o som. Eles associam o som à sombra, e não o som à coisa, porque eles não conhecem a coisa. Os prisioneiros se comunicam dando nome às coisas que julgam ver, e imaginam que o que escutam são as vozes das próprias sombras e não dos seres humanos que se encontram do lado de fora do muro. Qual é, pois, a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam sombras por realidade, mas isso não poderia ser diferente se elas fossem libertadas dessa situação miserável? Um dos prisioneiros, inconformado com essa condição, fabrica um instrumento para quebrar os grilhões. O grilhão é aquilo que prendia as pessoas. De início, move a cabeça, depois o corpo todo. A seguir, avança em direção à saída da caverna, escala o muro, enfrentando as durezas de um caminho íngreme e difícil, sai da caverna. No primeiro instante, enche-se de dor por causa dos movimentos do seu corpo, realizado pela primeira vez, e pelo ofuscamento de seus olhos pela luminosidade do sol, com a qual não está acostumado, sentindo-se dividido entre a incredulidade e o deslumbramento.
Incredulidade, porque será obrigado a decidir sobre se encontra a realidade, no que vê agora ou nas sombras que sempre viveu. Deslumbramento, porque seus olhos não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. Nesse quadro pintado por Platão, ele é muito realístico, porque ele não coloca essa primeira pessoa saindo da caverna e ficando feliz. Ué, se ele nasceu lá, e desde que ele nasceu ele está preso olhando para a sombra, ele vai precisar de um tempo de adaptação depois que ele sair para aquilo que a gente chama de realidade. Então, o Platão é realístico na imagem que ele cria para a gente. Quando você tem uma situação de ofuscamento da realidade, quando você se depara com a realidade, você não fica exatamente feliz, porque leva um tempo para você se adaptar com essa nova realidade. Seu primeiro impulso é retornar à caverna para livrar-se da dor e do espanto, pois a escuridão lhe parece mais acolhedora. Como precisa aprender a ver, e esse aprendizado é doloroso, desejará a caverna onde tudo lhe é familiar e conhecido. Isso acontece também como uma metáfora. Quando a gente está numa situação que a gente não tem total consciência sobre as coisas, digamos, vocês estão todos por volta de 14, 15, 16 anos. Vocês já tiveram experiência de conhecer coisas que vocês não conheciam sobre a realidade e imagino que em alguns momentos dá dúvida na gente, porque a realidade às vezes é algo tão complicado, é algo tão complexo, tão doloroso, alguns conhecimentos, que a gente pensa, eu acho que eu prefiro ficar aqui assistindo televisão do que conhecer tão bem a realidade. É isso que ele está falando, esse sentimento de vontade de voltar à ignorância. Aos poucos, porém, habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, tem a felicidade de finalmente ver as coisas como elas realmente são, descobrindo que estivera prisioneiro a vida toda e que em sua prisão vira apenas sombras. A partir desse instante, desejará ficar longe da caverna para sempre e lutará com todas as suas forças para jamais retornar a ela. Porém, toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo sombrio para contar aos demais o que viu e convencê-los a se libertarem também. O que lhe acontece nesse retorno? Os demais prisioneiros riem-se dele, não acreditando em suas palavras, e seriam capazes de fazer o pior caso ele insistisse nelas. Mas, quem sabe, alguns poderão ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidir sair da caverna rumo à realidade. Essa parte final aqui também é um exemplo do que acontece quando a gente faz parte de um grupo de amigos, familiares, colegas de turma, né? E aí a gente tem algum novo conhecimento, a gente chega para compartilhar. As pessoas, como não vivenciaram aquilo, olham para a gente não com admiração daquilo que a gente conheceu, mas olha como se a gente não tivesse entendendo bem a realidade. Quando você está preso a uma realidade que limita você, se alguém vem apresentar uma realidade diferente, você não tem maturidade para, na hora, falar assim, nossa, que bom que você está me trazendo essa informação nova. A gente tem uma tendência a se fechar naquele conhecimento que nós já temos. E daí vem a comparação do Neo dentro da Matrix e o mito da caverna, que foi escrito por Platão. Platão e Sócrates, eles aparecem juntos. Na verdade, Sócrates é o personagem que fala. Foi escrito por Platão, mas dito por Sócrates como personagem. Vocês percebem a relação direta da Matrix com o mito da caverna? É evidente. Então vamos continuar. Aí aqui tem uma espécie de um resumo com uma linguagem de smartphone. O que é a caverna? O mundo de aparência em que vivemos. O que são os grilhões e as correntes? Os nossos preconceitos, opiniões, nossa crença de que o que percebemos é a realidade. O que é a luz do sol, a luz da verdade? Qual é o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde com o qual ele deseja libertar os outros? A filosofia.
Aqui já é um pouco forçado, né, gente? Você sai da ignorância para o conhecimento não só através da filosofia. É que essa história é contada dentro de um livro de filosofia, que é dar um enfoque para a filosofia, mas não é somente a filosofia que tira a gente da ignorância. O que são as sombras projetadas no fundo? As coisas que percebemos. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. Mais uma vez, né? Não precisa ser filósofo para você sair da ignorância. Você pode ser matemático, você pode ser técnico em informática, técnico em edificações, técnico em eletromecânica. O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade, a realidade? E quem é o homem que sai da caverna? Para Platão é Sócrates. Então aqui é só um pequeno resumo, e também tem aqui um desenho em quadrinhos, porque com certeza vocês já tinham ouvido falar do mito da caverna, da alegoria da caverna. Se não ouviram, agora que vocês conheceram, vocês vão ver que é recorrente, é um lugar comum da filosofia. Usa-se muito essa imagem, associando a ignorância às sombras e o conhecimento à luz da verdade. Então é bastante recorrente mesmo o uso deste mito da caverna. Então, continuemos. Felicidade e satisfação. Opa! Vai ser muito bom vocês prestarem atenção, já que vocês têm que fazer um vídeo, lembram? Vocês têm que fazer um vídeo com a filosofia do bem-estar. Então, esse conteúdo aqui vai ser particularmente útil para vocês. Então, felicidade e satisfação. Tanto a alegoria de Platão como o filme Matrix levantam a questão da felicidade como a estrutura mais ampla da relação entre nossa experiência ou estado de espírito subjetivo e a realidade. É uma tese platônica que a verdadeira liberdade e a felicidade dependem do conhecimento do que é real. Segundo essa visão, uma pessoa pode ter a ilusão de ser livre e feliz, mas de fato um escravo e infeliz. Essa mesma pessoa pode estar completamente enganada ao atribuir a si própria a felicidade, usando a frase "sou feliz". A felicidade deve ser semelhante ao conceito de saudável. Também pode estar enganando quem diz "sou saudável", ainda que se sinta, pelo menos no momento, extremamente saudável e não tem consciência de um câncer não detectado. A tese é que a felicidade, a reflexão sobre o eu próprio e o mundo objetivo são inseparáveis. De modo semelhante, a Matrix, obviamente, tem muito a ver com a questão do relacionamento entre o nosso senso subjetivo do eu sou feliz, eu sou livre, e a realidade das experiências que estamos vivendo. Preste atenção na pergunta 2 aqui, ó. Para Platão, o que seria necessário para a verdadeira felicidade? Localize essa informação no texto. Para Platão, o que é necessário para a verdadeira felicidade é o conhecimento da realidade. E não somente você buscar o prazer. Porque se você não tem o conhecimento da realidade, você pode estar dentro de uma caverna. Você tem diante de si algo que você tem aparência de realização e de felicidade, quando na verdade você nem sabe ainda o que as coisas são. Para sermos felizes, segundo esse pequeno trecho aqui de interpretação sobre Platão, para sermos felizes, nós temos que conhecer bem a realidade. Fica a dica para vocês que estão elaborando esse vídeo, para vocês em algum momento separar as opiniões que as pessoas têm sobre o que realmente deixa elas felizes, opinião, a aparência do que deixa elas felizes, e algum estudo, alguma pesquisa que mostra o que de fato deixa as pessoas felizes. A gente ainda vai conversar mais sobre esse assunto ainda hoje, um pouquinho mais para frente. Eu vou só continuar um pouquinho mais a leitura aqui do texto. Nossas crenças costumeiras. Lembram? O título dessa aula 7 é justamente a realidade e a aparência, a diferença entre a aparência e a realidade.
Então, nós temos crenças que são aparentes, mas nem sempre elas são efetivamente verificáveis, as crenças que nós temos. Em nossa vida cotidiana, afirmamos, negamos, desejamos, aceitamos ou recusamos coisas, pessoas e situações. Fazemos perguntas, que horas são, ou que dia é hoje, dizemos frases, ele está sonhando, ela ficou maluca, fazemos afirmações, onde há fumaça, há fogo, não saia na chuva para não se resfriar, avaliamos coisas e pessoas, dizendo, por exemplo, essa casa é mais bonita do que a outra, e Maria está mais jovem do que Glorinha. Essas frases parecem um pouco sem sentido dentro do contexto da filosofia. O que este capítulo vai tentar mostrar é que nós, no dia a dia, nós reproduzimos informações ao invés de questionarmos. No caso ali do que horas são. Quando alguém pergunta que horas são, você responde, você olha no relógio e vê lá 14 horas, né? Quando você responde 14 horas, você está dizendo para essa pessoa assim, eu aceito o método que nós temos de contabilizar o tempo em minutos, horas e segundos. Eu aceito que o horário aqui é convencionalmente diferente do horário de Japão. Quando você responde 2 horas, você não está somente dando horário, você está mostrando que você aceita uma série de informações que nós criamos. Porque dividir o tempo em segundos, minutos e hora é uma criação nossa. Quando a gente veio aqui habitar esse planeta, não veio junto à hora. Nós criamos essa divisão. E aí, no dia a dia, a gente reproduz essas informações sem refletir sobre elas. É isso que esse capítulo está chamando a nossa atenção. A gente, quando para e fala assim, não, mas espera aí, o que é tempo? O que você entende por hora? Você aceita que a hora tenha 60 minutos? Será que a gente não poderia dividir o tempo entre hora do sol e hora da lua? E isso, é claro que falar desse jeito parece um pouco superficial, mas quando a gente começa a questionar a realidade, o capítulo está dizendo que nós começamos a deixar de reproduzir as informações e começamos a pensar criticamente sobre elas. Mas continuemos. Numa disputa, quando os ânimos estão exaltados, um dos oponentes pode gritar ao outro, mentiroso, eu estava lá e não foi isso que aconteceu. E alguém querendo acalmar a briga pode dizer, vamos pôr a cabeça no lugar. Cada um seja bem objetivo e diga o que viu, porque assim todos poderão se entender. Também é comum ouvirmos os pais e amigos dizerem que quando o assunto é namorado ou namorada, não somos capazes de ver as coisas como elas são, que vemos o que ninguém vê e não vemos o que todo mundo está vendo. Dizem que somos muito subjetivos, ou como diz o ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Aqui é dado um exemplo em que socialmente, culturalmente, nós identificamos quando uma pessoa não consegue ver bem a realidade. Quando nós estamos apaixonados, por exemplo, nós não conseguimos ver bem a realidade. A gente se admira muito com uma pessoa e quem já se apaixonou e depois perdeu a paixão, se percebe que quando você está apaixonado, a sua visão é uma, quando você não está apaixonado, a sua visão é outra. Ou seja, nem sempre quando a gente vê e fala alguma coisa, nós estamos no total juízo do nosso pensamento, no uso total da nossa capacidade de pensar. E se fica fácil identificar isso quando nós estamos apaixonados, namorando, em outros momentos da vida pode acontecer isso. Às vezes não de maneira tão explícita, mas acontece. É isso que esse capítulo está chamando a nossa atenção. Frequentemente, quando aprovamos uma pessoa, o que ela diz, como age, dizemos, ela é legal. Ela é legal. Será que ela é legal? A gente gosta dela. Não significa que o que ela está fazendo é correto. Significa que a gente gosta dela. Vejamos um pouco mais de perto o que dizemos em nosso cotidiano. Quando pergunto que horas são, que dia é hoje, minha expectativa é de que alguém entenda um relógio, um calendário e me dê a resposta.
Em que acredito quando faço a pergunta e aceito a resposta? Acredito que o tempo existe, que ele passa, que pode ser medido em horas e dias, que o que já passou é diferente de agora e o que virá também há de ser diferente desse momento. Que o passado pode ser lembrado ou esquecido e o futuro desejado ou temido. Assim, uma simples pergunta contém silenciosamente várias crenças. Então, este é o conteúdo da aula Realidade e Aparência. Então, nós vimos a relação do Neil com o mito da caverna, certo? E cuidado para não entrar na caverna de propósito, tá? Porque às vezes a gente sabe que a caverna simboliza aí a ignorância, a gente quer ficar lá na ignorância e acha muito bom ficar lá. O texto que eu usei aqui vai ser disponibilizado junto com o material dessa aula, né? No caso, a aula 7, e só lembrando que vocês estão tendo, no momento, que realizar um vídeo sobre a filosofia do bem-estar, e o conteúdo da aula de hoje contribui para a formulação deste vídeo, porque a gente refletiu aqui sobre o que realmente traz a felicidade, que para Platão é o conhecimento melhor da realidade. A gente vai ser mais feliz quando a gente conhecer melhor a realidade e não estivermos presos com grilhões dentro de uma caverna da ilusão, certo? E só recapitulando, vocês devem fazer um vídeo sobre a filosofia do bem-estar, certo? E gostaria que vocês me dissessem, eu vou aqui mostrar daqui a pouco umas respostas, mas eu gostaria que vocês fizessem uma pausa no vídeo aqui, eu vou fazer uma pergunta, aí vocês façam uma pausa e respondam por escrito, para vocês mesmos. O que traz felicidade para vocês? Pensem o que vocês não têm no momento e que se vocês tivessem, vocês seriam mais felizes do que agora. Então dá a pausa e responde por escrito, por favor. Façam isso, por favor. O que deixa vocês mais felizes que vocês não têm? Se vocês tiverem... Agora que vocês responderam, vamos ver as respostas. Se vocês responderam que o que deixa vocês mais felizes é um bom trabalho, muito dinheiro, comprar coisas muito legais, como um iPhone, um verdadeiro amor, ou ter um corpo todo bonitão, assim, sarado, ou notas muito boas no instituto, se vocês responderam algo parecido com isso, vocês têm uma visão próxima do que o Platão chamaria de uma visão da caverna. Porque não são essas coisas que trazem a felicidade, segundo um estudo da Universidade de Yale. Eles fizeram uma pesquisa e identificou que as pessoas acham que bom trabalho, muito dinheiro, comprar coisas legais como um iPhone, ter um verdadeiro amor, encontrar um verdadeiro amor, ter um corpo bonito, ou tirar notas boas, as pessoas deram essas respostas sobre que essas coisas deixariam elas mais felizes. Quando, na verdade, o que deixa as pessoas mais felizes é gentileza, conexões sociais, tempo para você fazer o que você gosta, controle mental e práticas saudáveis. Então, o que deixa você feliz não é o corpo bonito, mas você fazer exercício. O que deixa você feliz não é tirar nota boa, mas é você estar consciente das coisas que você faz. O que deixa você feliz não é ganhar muito dinheiro, mas você ter tempo para fazer as coisas que você gosta. O que te deixa feliz não é popularidade, mas é fazer conexões com as pessoas. O que te deixa feliz não é ganhar muito dinheiro, encontrar um amor, mas ser simpático com as pessoas. Promover atos de bondade com as pessoas. Isso é o que mostra esse estudo. Então, aí ficam essas dicas também para enriquecer os vídeos de vocês, certo? Já que vocês estão tendo que fazer um vídeo sobre filosofia do bem-estar. Imagino que não deve causar incômodo eu colocar expressões em inglês aqui, porque eu traduzo todas elas, certo? E também vai enriquecendo o vocabulário de vocês. Gente, muito obrigado pela participação de vocês até aqui, nessa aula 7, né? E nos vemos, então, na aula 8. Tudo de bom para vocês e vamos encontrar essa filosofia do bem-estar juntos. Até mais. Boa tarde,
ou talvez bom dia.